Corretor, tudo jóia? Gustavo Zanon aqui falando mais uma vez. Já passei aí bastante vídeos para vocês. Esse vídeo é um vídeo muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre metas, vamos falar sobre análise de dados, que é algo muito bacana e muito importante no mercado atual que a gente vive, onde a gente tem acesso a tantas informações. Mas para começar esse vídeo, eu queria começar falando um pouquinho sobre como você pode começar a sua corretora, ou você que já é corretor de seguros, como você pode realinhar a sua corretora de seguros para que você cresça cada vez mais, aumente o faturamento, diminua a sua despesa. E para começar a falar sobre isso, a gente precisa falar sobre definir objetivos. Não tem como hoje, no momento atual, você não trabalhar a sua corretora definindo os objetivos principais da sua corretora de seguros, aonde você quer chegar, que resultado que você espera, a lucratividade que você quer ter na sua corretora. E eu gosto de usar muito para falar sobre isso o SMART, que é uma meta onde é específica, mensurável, atingível e principalmente relevante e temporal. Porque muitas pessoas, na hora de definir a meta, eles colocam uma meta sem tempo ou às vezes sem um valor específico de que queira atingir. Então, quando você trabalha com essa meta SMART, você consegue realmente definir tempo, prazo e o principal, tem que ser relevante, tem que ser realmente o propósito. Por que você acorda todos os dias para fazer esse trabalho? O foco desse vídeo não é falar sobre metas, mais para frente eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Mas para ter uma ideia de como que a gente pode definir isso dentro do mercado de corretora de seguros, o que é mais importante? Você saber quanto você quer faturar, quanto que você ganha, qual que é a média de prêmio de cada seguro que você vende, quanto que você ganha por cada seguro vendido e quantos seguros você precisa vender, quantas cotações você precisa fazer e quantas pessoas você precisa abordar. Por quê, gente? Muitas pessoas acabam focando no resultado, naquele valor que fica no fim do mês. Mas para que você possa atingir suas metas, você tem que focar na ação. Esse é o ponto mais importante. Você focando na ação, o resultado ele vai ser uma consequência da ação que você faz todos os dias. Então, quando você foca em quantas visitas eu preciso fazer, daquelas visitas, quantas que viram cotação, daquelas cotações, quanto que vira fechamento, é muito mais fácil para você conseguir dobrar a sua produção, quando você começa a medir a ação. É assim que a gente faz aqui todos os dias na nossa corretora. A gente tem uma loja piloto, onde a gente mede isso pessoa por pessoa e sabe a taxa de conversão exata de cada ponto desta ação. E por onde começar? Muitos corretores fazem essa pergunta para mim: Gustavo, eu estou começando agora, eu não sei como abordar os meus clientes, eu não sei como trabalhar, eu não sei como trazer novos clientes, a maioria dos clientes não fecha comigo. E aí vai a principal dica deste vídeo. Seguro, gente, é confiança. E confiança é conhecimento. Ninguém vai comprar seguro seu se ele não confia em você. A gente tem centenas de franqueados que perdem seguro porque o cliente não confia em quem está vendendo o seguro. E para você passar confiança, você precisa ter conhecimento. Não tem como. Você tem que conhecer a fundo o produto que você vai vender para esse cliente, para que ele tenha certeza que está comprando de alguém que ele confia. É igual um médico. Às vezes você vai num médico, o médico te dá um diagnóstico, você não confia naquele diagnóstico. Mas na realidade você não confia no médico que passou aquele diagnóstico. E aí você vai atrás de outro médico para entender o que você precisa fazer. O nosso trabalho é exatamente igual. Pô, Gustavo, mas e aí? Como que eu faço enquanto eu não tenho essa confiança, esse conhecimento? Como que eu posso trabalhar? Bom, comece com as pessoas que já confiam em você. Comece com aquele ciclo de amigos que você tem, que já confia no seu trabalho, na sua família, nas pessoas que já estão com você todos os dias e que já confiam em você. Com isso, você vai ganhando confiança, você vai ganhando conhecimento para abordar outras pessoas. Perfeito? Isso é o que eu faço e é o que o pessoal faz aqui todos os dias, os nossos franqueados. É assim que a gente vai ganhando conhecimento e é assim que a gente vai aumentando a nossa venda. Um outro ponto que é muito importante é na hora da abordagem.
do seu cliente. Nós temos que ser como se a gente fosse um médico para ele. Quando você vai no médico, o que acontece? Ele não faz um diagnóstico antes de te dar o remédio que você vai tomar ou o que você precisa fazer. Nós precisamos fazer esse diagnóstico no nosso cliente, porque só assim ele passa a confiar na gente, só assim ele vai acreditar nas coberturas que a gente está colocando para o seguro dele, e só assim você vai vender cada vez mais. É assim que a gente sempre fez aqui, é assim que funciona. Claro que muitas vezes você vai fazer todo esse diagnóstico, vai escolher os produtos, né, vai escolher a cobertura ideal para esse cliente, e mesmo assim a única preocupação dele é preço. É normal. No médico isso também acontece. Você vai no médico, ele fala, não pode comer gordura, não pode beber bebida alcoólica, você precisa emagrecer, e nem sempre você faz tudo que ele fala, né? E aqui na nossa profissão é exatamente igual. Nem sempre o cliente vai se preocupar com o que a gente está passando para ele. Mas não tem problema. Você não vai vender para 100% das pessoas que você vai abordar. Mas algumas dessas pessoas vão acreditar no trabalho que você vai estar fazendo e vai comprar de você. E aí essa pessoa lá na frente pode ter um sinistro, ele vai estar coberto. E aí ele vai falar, puta, ainda bem que eu contratei essa cobertura, ainda bem que eu coloquei isso no meu seguro, porque realmente fez a diferença. E aí essa pessoa vai indicar você para outras pessoas. Até hoje, a nossa loja, a principal fonte de receita é indicação. É onde a gente tem a maior taxa de conversão até hoje. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem vários clientes que acreditaram na forma que a gente vende o produto, tiveram sinistro e viram tanto que isso é importante. E aí esses clientes indicam outros clientes para vir até aqui. Então, é muito importante que você faça esse diagnóstico do seu cliente, que você realmente fale para ele, ó, você tem que contratar isso, isso, isso. Pode ser que ele não contrate, mas ele está ciente que ele precisava ter contratado aquilo, e caso aconteça um sinistro, ele vai vir falar, ó, realmente você estava certo, e os que contrataram vão te agradecer com certeza. Um outro ponto fundamental que eu sempre falo é que você não consegue vender o que você não compra. Eu só consegui vender seguro de vida depois que eu tive um filho e que eu passei a entender a importância daquele produto, daquela proteção financeira para minha família. Depois disso, tudo ficou mais fácil. Então, se você quiser vender algum produto, a primeira pessoa que você tem que vender é para você mesmo. Você precisa acreditar naquele produto. O que aquele produto vai proporcionar? A tranquilidade, a confiança. Se você comprar isso daí, fica muito mais fácil você vender isso para outras pessoas. Pode ter certeza. E aí chega no ponto principal desse vídeo, que é sobre análise de dados. Eu adoro essa frase que diz o seguinte: aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Eu sei que o dia a dia do corretor de seguros é muito corrido, que às vezes a gente sai de uma visita para outra. Muitos corretores de seguro falam comigo, cara, se eu for para o meu escritório, eu não consigo sair para fazer visita, porque realmente é muito corrido. Mas é aí a hora que você precisa parar e analisar o porquê você vende o que você vende. Essa é a pergunta que eu faço para todos os corretores. Por que você vende o que você vende? E quando eu faço essa pergunta, muitos não conseguem dar a resposta. Eles não sabem me dizer qual campanha deles que dá um resultado melhor. O que é melhor? Ele fazer uma visita ou ele fazer uma ligação? Isso acontece porque ele não mede os números da corretora dele. Ele precisa passar a medir esses números. Ele precisa entender exatamente qual campanha que traz o melhor resultado. Que nem eu disse, a indicação para a gente, até hoje, é a melhor taxa de conversão. Então, o que a gente faz? A gente fomenta esse tipo de trabalho. E aí, a gente tem uma taxa de conversão maior, a gente tem uma venda maior. Então, o corretor de seguros ele precisa parar e começar a fazer essa análise. Entender exatamente as campanhas, entender os clientes, entender o tanto de prospecção que ele precisa fazer para vender um X número de seguros. Porque eu digo, é simples, prospecção vira uma cotação que vira um fechamento e que traz indicação. Esse é o ponto básico de qualquer corretora de seguros. Então você precisa medir cada uma dessas etapas se você quer saber o que você precisa fazer para vender mais. Eu chamo isso de análise básica, que é prospecção, cotação, fechamento e comissão.
analisar cada uma dessas etapas, saber qual que é a taxa de conversão de uma para outra, porque não é porque você prospectou que esse cara vai fazer a cotação com você, e não é porque ele fez a cotação que ele vai fechar o seguro. Tudo isso tem um índice, tem uma taxa de conversão. Você precisa entender a taxa de conversão. Não só a sua, mas de cada um dos seus vendedores que trabalham na sua corretora. Além disso, cada um dos produtos que você vende. Porque a taxa de conversão em um produto é uma, a taxa de conversão em um outro produto é outra, e assim por diante. Então, a partir do momento que você entender essa lógica, você sabe exatamente o que você precisa fazer para dobrar a sua produção, para triplicar e assim por diante. Porque se você aumentar o esforço, você vai aumentar suas vendas. É simples assim. E aí, gente, aqui é só para você ter uma ideia do que é possível fazer com a análise de resultado. Hoje em dia a gente tem muita informação. No nosso segmento a gente tem muita informação que ajuda a gente muito. Aqui na Seguralta a gente já trabalha uma linha de análise avançada. E eu vou contar um pouquinho para você saber o que você pode trabalhar daí para frente. Falando de análise avançada, como que o cliente chegou até você? Que mídia, qual foi a campanha de Facebook, de Instagram que esse cliente veio, fez a cotação e fechou? Isso é uma análise avançada na parte de marketing. E aí depois você pode analisar quem foram os clientes que fecharam o seguro com você e replicar o perfil desse cliente dentro de uma rede social, encontrar outros clientes com o mesmo perfil e aí esses outros clientes vão fechar o seguro também. Isso é um projeto que você pode fazer de análise avançada. Gustavo, mas é muito difícil? Não. Você pode pegar, colocar uma planilha usar uma planilha mesmo, selecionar os dados, os clientes que fecharam e replicar isso nas redes sociais para trazer mais clientes. Falando um pouquinho de dado geográfico, você pode saber de onde que está o seu cliente dentro da tua cidade, em que bairro, será que o ponto que eu estou hoje realmente é importante ou não? Pode ser que você descubra que não, que seus clientes estão espalhados na cidade inteira. Então essas informações é muito importante. Um outro ponto, dados de parcela, recusa, pendência. Quem são os clientes que dão mais pendência ou que tem mais parcela pendente? Por quê? Se eu tenho uma parcela pendente, uma pendência, isso custa para a minha corretora. Então, como eu evito esse tipo de cliente, ou como eu evito a parcela pendente, isso é uma análise avançada que você pode fazer para reduzir custo, para entender exatamente o que você precisa fazer para diminuir as despesas da sua corretora. Um outro ponto, dados de sinistro, analisar os clientes que dão sinistro. E assim você pode deixar de vender para um cliente que tem um perfil parecido. Isso é legal porque diminui a sua sinistralidade, melhora a sua condição com a seguradora. Então, gente, você tem muita coisa para fazer quando você analisa os dados dos seus clientes. São N possibilidades que você pode trabalhar. Mas para você que ainda está no começo, que ainda nem começou essa análise avançada, eu tenho um presentinho para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa é uma planilha dinâmica, onde você vai jogar os seus dados e ela vai ajudar você a começar a fazer a análise dos dados da sua corretora. Você vai preencher, aqui coloca os leads e com certeza vai ajudar muito no seu negócio. Então, se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo completo, eu vou mandar gratuitamente essa planilha dinâmica que eu tenho certeza que vai ajudar o seu negócio. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo vídeo e um grande abraço.